Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Elinaldo, da Igreja Evangélica Famílias para Cristo, aqui em Pato Branco, Paraná, Brasil. Aqui estamos, nesta noite, para transmitirmos mais um pouquinho da palavra do Senhor, do nosso grande Deus, aos nossos queridos irmãos, aqueles que foram chamados pelo Senhor para exercer o grande ministério da reconciliação com Deus, né? A obra do Senhor, Deus sendo glorificado nas vossas vidas. Então, estamos aqui esta noite para isto. Glória a Deus. Vamos ver, vamos esperar ver se algum irmão entra para nos acompanhar nesta oportunidade. Falarmos mais um pouquinho da obra do Senhor, o nosso Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos aí, deixa eu ver quem é que entrou aí na nossa live. Vamos lá. Tem irmão chegando, entrando. E vamos estar informando, né? Oh, glória a Deus. Leonardo Vieira. Um abraço, meu irmão. Que Deus em Cristo abençoe. Leonardo Vieira, lá de Brusque. Bom, acredito que esteja morando em Brusque, né? Glória a Jesus para todos sempre. Estamos aí com a palavra do Senhor aos corações, né? Sempre aí, nesse horário, 15 aí para as 9. Estamos aí juntos para adorar o nome do Senhor, sempre trazendo uma mensagem a todos os corações. O meu cunhado, Riva aí dos Santos, a irmã Eli também está aí assistindo. Glória a Deus. É bom ter vocês conosco, né? Que o Senhor, o nosso Deus, vos abençoe poderosamente as vossas vidas. Claudinei dos Santos também. Um abraço, meu querido irmão, meu amigo. É bom estarmos juntos para adorarmos o nome de Jesus. Sempre com a palavra, né, aos corações. Louvado seja o nome bendito de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então fazer uma leitura da palavra do Senhor. Aos irmãos que vão chegando, a gente vai anunciando aí, dizendo da gratidão de tê-los conosco. Glória a Deus para todo o sempre. Eu tenho um texto aqui bem conhecido para os nossos queridos irmãos que estão aí nos acompanhando, também dizendo que se os irmãos quiserem mais mensagens, né, já pregadas, nós temos no YouTube, né, Pastor Elinaldo. Você vai lá, entra na página do YouTube e Pastor Elinaldo, você vai ter ali umas dezenas de mensagens, tudo com tipo sal grosso no churrasco, tá bom? Mas uma palavra que tem poder de levantar, né? De fazer a diferença. Glória a Deus. Tá aí nossa irmã Josiele Lemos e também Marcos Valente, né? Lá do Mato Escuro, Palmeiras, Santa Catarina. Que Deus em Cristo abençoe os nossos queridos irmãos. É sempre bom tê-los conosco, glória a Deus. O nosso irmão lá do Mato Escuro, não esqueça do peão, tá bom? Manda um para nós aí, pelo menos pelo correio. Glória a Deus. Tempo frio vai chegando, né? E os peão vai aparecendo. Glória a Deus. Deixa eu fechar isso aqui. Glória a Deus. Tá um chiaçozinho aqui do lado aí, pode trazer incômodo. Glória a Deus. Tem um assunto da Bíblia para vocês, meus queridos. Esse assunto aqui está em Jeremias capítulo 18. Devemos falar um pouquinho da palavra de Deus para os seus corações. Glória a Deus.
capítulo 18, né? É um texto bem conhecido, é bom a gente falar de coisas conhecidas, né? Glória a Jesus de Nazaré. Porque conhecida, qualquer outros assuntos dentro do próprio texto que vem aos nossos ouvidos, aos nossos corações, é sinal de que estamos aprendendo um pouco mais. Glória a Deus. Então diz a palavra de Deus, diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Assim diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Glória a Deus para todo sempre. Né? Está aqui o texto da palavra do Senhor para todos os corações, todos aqueles que realmente confiam no Senhor, acreditam nele e vivem buscando a sua face e buscando também o conhecimento de Deus. Tem aí o César dos Santos, né? César Santos, né? Que está com nós também. Deus abençoe meu irmão. E aqui estamos, né? Estamos aqui para dar glória ao nome santo de Jesus de Nazaré. Aqui estamos para poder receber as bênçãos e aprender muito sobre a palavra do Senhor, o nosso grande Deus. Aleluia e glória a Jesus. O vaso do oleiro, a importância do povo, né? É a epígrafe do assunto aqui. O vaso na mão do oleiro, né? Esse texto aqui o Senhor Deus fala a Jeremias, né? Fala a Jeremias e deu-lhe uma ordem para ele, né? E disse: desce à casa do oleiro. Desce lá. Glória a Deus. Pega a tua mala, né? Desce lá. Vai à casa do oleiro. Porque lá eu tenho algumas instruções para você. Lá eu tenho alguma coisa para te ensinar. Os profetas de Deus aprendiam muito naquela época por meio disso, por meio dessas formas de ensinar. Como eles dependiam unicamente de Deus lhe ensinar, não tinha muitos professores para isso, né? No tempo de Elias até se tem umas citações, né, do rancho dos profetas, onde tinha um aluno ali, pessoas se preparando para, quem sabe, o ofício, né? Mas não tinha muito. O profeta do Senhor, ele teria que aprender exclusivamente com Deus. E outro detalhe, e além dele aprender com Deus, ele teria que ter de Deus para ensinar para os outros, para o povo. Esse ensinamento é claro, né? Era a respeito da lei, a respeito da obediência. O profeta aprendia grandes lições com o Senhor e se encarregava de ensinar o povo de Deus. Camila Sampaio também entrou, Deus abençoe minha irmã, no nome de Jesus. Ivo Souza também, glória a Deus. Marcos Valente, glória a Jesus. É bom ter vocês com nós aí, irmãos. Muito bom mesmo. Que o Senhor Deus vos abençoe poderosamente. Então, voltando ao assunto aqui, meus amados, da palavra do Senhor, era assim o profeta. O profeta, ele teria que aprender de Deus. Ele não tinha professor para ensinar. Professores físicos, né? Ele não tinha um pastor para ensinar eles. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Ivo. Deus abençoe grandemente. Então eles não tinham ninguém para ensinar. Eles tinham que aprender com Deus.
e aprender dessa forma, né? Jesus ensinava o seu povo por parábola. E os profetas do Senhor, eles aprendiam por meio de parábolas, mas de uma forma bem interessante, que era na situação de formas que Deus dava para eles aprender. Jesus usou muitas parábolas, mas era a palavra falada. A mente, a mente criava essa ideia do que era a verdade. E claro, os discípulos de Jesus. E Jesus disse que aqueles que aos discípulos era dado a conhecer o segredo do reino de Deus. Mas aqueles era só por parábola para que eles, vendo, não entendessem nada, que escutassem, não compreendessem coisíssima nenhuma. Porque estavam com seus corações duros para isso. Mas era a forma de Jesus ensinar. Com Deus era, no tempo dos profetas, era essas coisas. Né? O assunto que eu estou falando aqui é sobre Jeremias. Né? A respeito do vaso. Ele queria ensinar a Jeremias, ele queria que o Jeremias tivesse essa mensagem dentro dele para transmitir a Israel. Noutras partes, Jeremias, Deus mostrou para ele uma panela fervendo, né? Para outros profetas, cajado, para outros profetas, roupas, né? Enfim, muitos objetos para Deus revelar a sua palavra ao coração desse profeta. Esse profeta deveria transmitir a mensagem do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Então fica aquela indagação, né? O que temos aprendido do Senhor, né? Como é que temos se voltado para o Senhor? Tentado compreender o Senhor. Quais são as formas que Deus usou para nos ensinar verdades tangíveis, verdades palpáveis? O Senhor Deus fala conosco de várias formas. Ele nos ensina. Glória a Deus para todos sempre. Deixa eu ver quem é aqui. Ana e Júlio Soares. Deus abençoe. Deus abençoe. É Ana, né? É Ana e Júlio Soares. Deus em Cristo abençoe nossos queridos irmãos. É bom ter vocês conosco sempre. Aí adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Então, para o Jeremias, nessa feita agora, no capítulo 18 de Jeremias, veio a palavra do Senhor dizendo para Jeremias: desce à casa do oleiro. O meu assunto contigo agora é você aprender a respeito da questão do vaso. Você aprender a respeito de como se faz um vaso. Você vê como é que é o processo do vaso. Você aprender o que é que o vaso passa, né? O que é que o vaso passa para ser tão bonito quanto muitos admiram. Entenderam? Deus queria ensinar essas coisas para Jeremias. Ele devia aprender sobre isto. Deixa eu tirar aqui um pouco, irmão. Deixa eu baixar aqui, ver se eu consigo tirar. Se eu consigo tirar o som do meu celular aqui. Aí. Vamos lá. Tirei o som aqui para não atrapalhar. Glória a Deus. Então o Senhor Deus queria ensinar para o Jeremias como é que era o vaso, de onde ele saía, como é que era moldado esse vaso, como é que era feito, era usado o quê, né? E esse vaso saiu do quê? É oriundo de onde? Né? É oriundo dos produtos mais preciosos, mais bonitos, mais lindos, mais grandões. Como é que era isso tudo? Então, dentro dessa linha de compreensão,
o Jeremias teria condições de aprender muita coisa, né? Transmitir isto ao povo e também saber quem ele era, né? E é claro, detalhe final, ele ao ver todo o processo do vaso, né? Tudo como é que era feito o vaso, aí a mensagem final era aquela que eu li, né? Que eu li no versículo 6. Deus dizendo para Jeremias: não poderei eu fazer, né, da casa de Israel como este oleiro fez? É assim. Aí depois ele diz assim, ó, assim como é, né? Assim como o vaso, o barro se comporta na mão do oleiro, assim como o barro é na mão do oleiro, assim é a casa de Israel. Eu posso, eu dou conta, eu faço com o meu povo, a minha forma de trabalhar com o meu povo, a minha forma de agir com o meu povo, a minha forma de ensinar o meu povo, a forma de eu me comportar sendo Deus com o meu povo, é desse tipo, como este oleiro estava lidando com este vaso. Ele pegou o barro e começou a fazer um vaso. Do jeito certo que ele começou a fazer. Só que, pastor Elisaldo acaba de entrar, Deus abençoe, meu irmão, no nome de Jesus. Aleluia. Só que ele começou a fazer, o oleiro começou a fazer o vaso do barro. E a Bíblia diz que daqui um pouco esse barro, esse vaso, ele deu ele ganhou um defeito, ele não ficou bem como era para ser, né? Ele quebrou-se, porque o vaso ele é muito frágil quando está na situação de sendo feito. Depois de bem feito, ele é frágil se cair. Se ele cair, aí ele se quebra. Mas depois de feito, depois de passado pelos processos de fogo, né? Aí não. Só ter o cuidado, só andar na obediência, só fazer a vontade do oleiro que é Jesus, não brincar com perigo. O vaso ele mantém o seu poder de retenção. Aí se bota água dentro dele, a água fica. Se bota óleo, fica. Bota perfume, fica. Fica. Tem que ter cuidado depois do vaso passado por todos os processos e pronto? Tem que ter. Você bota numa altura aí, né? Bota num local alto e se alguém chega e bate ali e derruba, quebra. E se quebrar, vira em cacaredo. Essa é a realidade do vaso, né? Aí o Senhor Deus quis por meio daquela ordem que ele deu para Jeremias, ele quis ensinar essas coisas para nós, servos do Senhor. Para nós sabermos de onde viemos, quem nos fez, como nós fomos feitos, o jeito que foi feito, o processo que levou até chegar aonde você está, aonde você chegou. Ele quer que compreendamos tudo isto. É um processo. Aí chegamos longe. Digamos assim que chegamos longe. Estamos numa posição de destaque,
estamos numa posição de muita glória, estamos numa posição de que todo mundo enxerga nós, todo mundo olha para nós, bota credibilidade, acredita. Mas isso não faz nós achar que somos dono de si e que está tudo mil maravilha e que não devemos vigiar e que não devemos se cuidar. Não significa que eu posso viver de qualquer jeito, me meter a um jugo desigual, fazer aquilo que eu quero, andar por onde eu quiser, subir no que eu quiser. É bom lembrar que sou vaso. É bom lembrar, os irmãos, que vocês são vasos. E corre o risco que qualquer um outro corre. Então, o porquê que o crente tem que obedecer, tem que vigiar, tem que se cuidar. A Bíblia manda ser prudente, como a serpente, simples como a pomba, prudentes como a serpente. Por quê? Por causa desses detalhes. Somos servos de Deus, estamos na igreja, estamos servindo a Deus. Só que tem que lembrar que temos que se cuidar. Por quê? Porque hoje, eu e você, aqueles irmãos que estão servindo a Deus, sabem de onde saíram. E sabe o tipo de coisas que éramos. Era barro. Quem sabe do mais ralé que tinha. Mas quem nos fez caprichou nisso. Caprichou, deixou nós bonitos, deixou nós mais ajeitados, com forma, né? O barro não tem forma, né? O barro é um produto, é uma matéria, mas não tem forma essa que hoje glorifica a Deus. Então, você, nós fomos formados do barro, do pó. Sabemos disso. Então, nós temos que vigiar bastante, muito, para não cairmos em tentação, para nos mantermos em pé, porque temos certeza, sabemos disso, que se chegarmos a cair, irmãos, se chegarmos a cair, o tombo é grande. Se espatifamos, se chegarmos a cair, vamos perecer. Porque tem tudo isso para nós compreendermos dentro da palavra de Deus. Deus queria mostrar para Jeremias um bocado de coisa importante. Principalmente a mensagem central, né? A mensagem central. O Jeremias olhando aquele oleiro fazendo o vaso, viu o processo ser impedido pelo caminho. Aí ele amassou o barro tudo de volta e botou fé naquele vaso amassado, que seria tornar a barro, e fez o quê? Fez um vaso do seu jeito. Fez um vaso do tipo que ele quis fazer, conforme os seus olhos desejou fazer. E a mensagem central para Israel é que o Jeremias devia entender isso. O Jeremias devia entender que assim como era o vaso na mão do oleiro, assim seria o povo de Israel na mão de Deus. Deus tinha domínio sobre aquilo. O povo de Deus não pode se afastar de Deus pensando que estão realmente afastados.
povo de Deus, se chegar a se afastar de Deus, eles apenas abrem uma cratera bem grande para eles apanharem, perecerem, sofrer muito, ao ponto de chegar a correr aos pés de Cristo e compreender que não há salvação longe de Jesus. Que não tem como fugir da presença de Deus. Que não tem como escapar. Porque o Senhor escolheu esse vaso, o Senhor fez esse vaso. O Senhor tem domínio sobre isto. Me parece que o Salmo 139, né? Diz, para onde me irei da tua face? Para onde fugirei da tua face? Aonde me ocultarei disso? Não tem como fugir da presença de um Deus tão grande, tão magnífico. Não tem como. Assim é eu, você, na presença de Deus. Assim somos nós, na presença do Senhor. Vaso nas mãos do oleiro. Glória a Deus. Desce à casa do oleiro, no versículo 2. Deus fala para Jeremias. O povo de Deus só tem poder e só tem força, graça de compreender Deus e serem alcançados por Deus quando eles logo percebem, meus irmãos, queridos irmãos, amigos, você que está assistindo, você que depois vai assistir, né? Os irmãos que vão compartilhar para outros assistir. Quando essa serva de Deus começa a entender que a escadaria para ser exaltado por Deus, a escadaria da exaltação provinda de Deus para um homem, para uma mulher, de Deus, essa escadaria ela é para baixo. Essa escadaria, os degraus dela são para baixo, não são para cima. Muita gente quer ser exaltado por Deus sem nunca ter passado por uma humilhação. Tem um hino da harpa, o 126, que diz: as alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. Né? Sempre há essa ideia bíblica para os servos de Deus. Nesse versículo 2 ele diz: desce à casa do oleiro. Desce para se aprender coisas com Deus, meus irmãos. Para se chegar ao conhecimento das coisas de Deus, é preciso descer. Descer fala de humildade, fala de se humilhar. Você não precisa procurar se humilhar para tentar dizer que é humilde. As circunstâncias acontecem para o próprio Deus nos provar isso. Então, quando vier humilhação para você, alguma coisa, para deixar você lá para baixo, lembre-se que faz parte do plano de Deus. Essas são as escadarias que ela desce para você poder subir. Para você poder chegar aonde Deus quer que você chegue. É muito importante isso. Para Jeremias, Deus disse: desce à casa do oleiro. Glória a Deus. Desce à casa do oleiro. Desce, vai a Jesus. Vai aos pés de Jesus. Glória a Deus. Maria foi aos pés de Jesus. Por que a ideia dos pés de Jesus? Por causa que é o local que está baixo. Não é local de exaltação. É local de humilhação. Mas esta é a escadaria que o crente consegue subir a ponto de Deus ser glorificado nele. Esta é a escadaria
que faz com que o crente seja alcançado por Jesus. Essa é a escadaria que faz com que o crente leve uma vida com Deus. Esta é uma escadaria importante para o crente crescer. Desce a casa do oleiro. Entenderam? Eu sei que isso é um tema muito bom. Um tema também exortativo, mas muito importante para o crente. Um tema que o crente que não tem isso, o crente que não tem essas características ou não passou por esse processo, uma coisa, ele deve acreditar e entender que daqui um pouco vai passar, ou se acha que não deve nunca passar, eu fico pensando que nunca vai ser exaltado diante a face do Senhor. Por quê? Porque quem vive para Deus, quem vive para o Senhor, normalmente experimenta isto. Normalmente passa por isto. Essa é uma estrada inevitável para o crente. Para aquele que quer adorar o Senhor Deus dos exércitos. Para aquele que quer viver uma vida para Deus. Para aquele que quer realmente adorar o Senhor. Desce à casa do oleiro. Vai lá ver. Quero te ensinar. Jesus disse lá no Mateus 20, deixa-me ver não, capítulo 11, e ali a partir do versículo 25, né, ele dando graças ao Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, e a revelaste aos pequeninos, aprove o Senhor ter feito isso, Jesus falando. Aí ele diz ali, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E esta palavra é importante. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele mostrou isso no dia que estava para a última ceia. Ele mostrou que ele não estava brefando quanto à humildade. E deixou isso para exemplo, né? Não para rituais, o qual hoje tem muita gente, né? muitas denominações que estão envolvidos com rituais quanto a alguma conduta, alguma coisa que o próprio Jesus fez, eles transformam em rituais. Mas Jesus apresentou isso na última ceia. Jesus pegou uma toalha, né? E foi lavar os pés dos discípulos. Eles ficaram tudo bem agoniados, bem atrapalhados com a atitude de Jesus. Tipo constrangido, porque Jesus é mestre, era e é, né? O Todo-Poderoso, mas ele tinha ensinado aquilo. Ele tinha ensinado. E quando a palavra de Deus é ensinada, mas o que ensina não vive, é apenas farisaísmo. É apenas hipocrisia. Você ensina que tem que dar para os pobres, né? Mas você não faz. Tem que ajudar os necessitados, mas você não faz. Ensina que tem que ter a mão aberta para a obra de Deus. Mas se você não tiver a mão aberta para a obra de Deus, isso é hipocrisia. Ensina que tem que viver uma vida de oração. Mas se você não ora, isso é hipocrisia. Você ensina que tem que ser fiel nos dízimos. Mas não é. Isso é hipocrisia.
Você pode fazer qualquer coisa e ensinar qualquer coisa que esteja nas Escrituras. Mas é importante fazer o quê? É importante fazer aquilo que ensina. Jesus fez isso. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim isto. Jesus disse isso. Aí lá na ceia, o último dia com os discípulos ali, ele faz isto. Os discípulos ficaram apavorados. Mas ele tinha ensinado isso. Então, para Jeremias aqui foi: desce à casa do oleiro. Desce que eu quero te ensinar. Quero que você veja lá. Quero que você aprenda. Aprenda coisas importantes lá. Jesus queria ensinar isto ao seu povo, aos seus servos. Desce, vai lá. Porque quem desce, quem se humilha, Deus exalta. Quem se humilha, Deus exalta. Quem é humilde, andará sobre as asas de Deus. Quem é humilde, o próprio Deus prepara a exaltação. Lembra do Salmo 23? Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade do Senhor e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso é o que diz aí a metade quase do Salmo 23. Então ele prepara uma mesa. Isto é exaltação do Senhor para o crente. Você não precisa buscar exaltação. Você só precisa ser humilde. Sendo humilde, Deus te exaltará. O trabalho de Deus é este. O trabalho de Deus é pegar aqueles que não são e tornar em algo grande. E também o trabalho de Deus é pegar os exaltados e humilhar eles. Botar eles embaixo da sola do sapato. Mas isso é Deus, né? É Deus que faz, não nós. Miriam Castro entrou também, Deus abençoe. Ney Soares, Deus abençoe meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá aí, meus irmãos. Glória a Jesus. Mas tá aí, é bom ter os irmãos com nós. É entrar na nossa live aí, ó. Tem essa palavra de Deus para os seus corações, meus queridos. Aleluia. Glória a Deus. Então tá aqui, meus irmãos. Tá aqui esta palavra de Deus, né? Tá aqui esse olhar de Deus sobre descer à casa do oleiro. Deus diz para Jeremias: desce. Desce porque quando você descer, você vai aprender muitas coisas boas. Muitas coisas importantes. E Deus, é claro, chamou Jeremias para profeta. Deus chamou Jeremias para uma obra específica. Mas teria que lhe ensinar coisas grandiosas. Coisas grandes e firmes que o próprio Jeremias, mesmo narrando lá no Jeremias 33:3, ainda não sabia. Ele já tinha aprendido um bocado de coisa sobre ser humilde, sobre fazer a vontade de Deus. Ele tinha aprendido. Aí lá no Jeremias 33:3, ele abre a boca e diz: clama a mim. Quer aprender? Quer saber coisas grandiosas? Quer saber sobre coisas grandes? O que acontece? Clama a mim. Busque a face, Senhor. Clama e ele vai responder coisas grandiosas que você não sabe. Busque a face do Senhor para você ter intimidade com Ele. Vá ao Senhor em oração. Tem hora que às vezes surge alguns embaraços na nossa vida, irmãos,
que até nós, quando se sentimos bem judiados, né? Às vezes esquecemos de que existe um Deus no céu que dá conta de resolver nossos problemas. Às vezes nós se encontramos tão embaraçados, com tanta dificuldade, que nós nem lembramos, e eu estou falando literalmente, nós nem lembramos que em Cristo há poder. Em Cristo há poder para fazer com que nós possamos triunfar na presença de Deus. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Tem que atender ali, porque eu estou ocupado agora. Né? Glória a Deus. Chegou uma pessoa aqui, eu estou na minha sala, né? E a esposa está ali atendendo, né? Ah, sempre, todo dia, gente. Todo dia aqui, pessoas passando, pedindo uma bolacha, pedindo um pão, né? É assim, ó. E nós estamos ao vivo, tá? Estamos ao vivo. Essa mensagem aqui não é cortada, né? Não é feita a edição dela. Tá ouvindo cachorro latindo, né? É assim. Quer servir? Né? Quer servir? Esteja com disposição para isso. Esteja com disposição para isso. É para isso que serve a casa de Deus, a obra do Senhor. Glória a Deus. E a esposa já está indo para servir. Um pede comida, outro pede ajuda, outro pede cobertor, outros pedem dinheiro, e assim sucessivamente. Glória a Deus para todo sempre. Mas desce a casa do oleiro. Aprendam, queiram saber o que Deus quer com você. Queira saber o que é que Deus quer com você. Glória a Deus. Estou na minha sala, na frente da porta. Qualquer um que passar na rua vai ver eu anunciando essa palavra para você, irmão. Para você, meu amigo. Agora tem que saciar a fome. Não é, irmã Eli? Sim, estou arrumando um lanche ali. Tá arrumando um lanche. Um cachorro quente. Um pãozinho bom ali. Tem que fazer isso. Glória a Deus. Ah, tá pronto aqui? Tá pronto aqui, gente. Tá pronto. Quer fazer a obra de Deus? Não que preparamos isso, né, para isso, né? Chegou no momento. Chegou o momento, eu tô numa live ao vivo. E eu não tenho um estudozinho fechado aqui para ninguém me importunar, né? De enquanto tô dentro do meu quarto, né? Mas estou aqui agora. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Desce a casa do oleiro, foi a ordem de Deus para Jeremias. Não é? Desce a casa do oleiro. Deus ordenou a Jeremias que fosse a casa do oleiro. Que deu tudo certo? Tem criança pequena ainda. Que? Ainda tem criança pequena junto? Vamos lá. Do que tem que dar. Tinha que ver esse dinheiro, não tem.
Como diz, nós não temos dinheiro. Mas vamos lá, compramos a comidinha nossa e repartimos. E o jeito que tem é dizer: Deus lhe abençoe. Vai com Jesus. Aleluia. Vai com Jesus. Louvado seja Deus para sempre. O daí Marcelo entrou também. Deus abençoe, meu querido, no nome de Jesus. Aleluia. Boa noite. É bom ter vocês aí. E essas coisas é bom os irmãos também ver ao vivo. Não que a gente foi procurar para mostrar isso, né? Cachorro mostrar. Glória a Deus. Matar a fome do faminto. Não é só nós pregar bonito. Tirar a sede do sedento. Não é só nós falar chique. Glória ao nome de Jesus. Deus ordenou a Jeremias que fosse à casa do oleiro. Aí observou que o oleiro fazia o quê? Um vaso de barro. O oleiro fazia um vaso de barro. Glória a Deus. O vaso partiu-se na mão do oleiro, o qual o refez. Porém, diferentemente do vaso anterior. Diferente, ele estava fazendo o vaso e o vaso quebrou-se, deu um problema, deu uma dificuldade. Aí ele foi lá, amassou o barro tudo de volta. Às vezes os amassos de Deus na vida daqueles que querem viver para Deus, os amassos de Deus, às vezes é dolorido. Só que Deus sabe o que faz. Os amassos de Deus é dolorido, mas Ele sabe fazer isso com perfeição. Ele sabe usar o vaso. Ele sabe usar o barro. Ele conhece disso. O vaso quebrou-se. Aí ele, do mesmo barro, fez um vaso mais bonito, mais perfeito. Esta parábola contém várias lições importantes sobre a obra de Deus em nossa vida. Muitas lições importantes sobre a obra do Senhor em nossas vidas. Nós como servos de Deus. Você como servo do Senhor, você que ama Jesus, você que foi chamado por Deus, você que Deus tirou da miséria que você estava, tirou você para a salvação, mostrou-lhe que Ele é poderoso para salvar, mostrou que Ele tem poder para libertar, mostrou que Ele tem poder para transformar a vida das pessoas, mostrou que tem como tirar das trevas e levar a luz, transformou as nossas trevas em dia puro, em luz. Glória a Deus. Ele é poderoso para isso. Ele demonstrou isto. Glória a Jesus para todos sempre. Juscelino. Não vou conseguir ler seu nome. Vadoc. É isto? Oh, glória, acertei. Glória a Deus, Deus abençoe, meu irmão. Por onde andas? Rio Negro? Ainda? Mafra? Glória a Deus, é bom ter vocês com nós. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Que lições eu aprendo com isso? Lições importantes, né, sobre a obra de Deus na nossa vida. Se você estiver envolvido com a obra de Deus,
você tem vida. Se você estiver envolvido com a obra de Deus, você dá vida para outro. Gerador de vida só gera porque tem. E nós só damos aquilo que temos. O que temos dado para as pessoas que estão em nossa volta? O que temos feito dos dons que Deus nos deu? Temos enterrado? Temos dito que isso é para outro, não é para nós, não é para mim? Como é que temos se comportado dentro disso? Nessa lição aqui do 18 de Jeremias, versículo 2, muitas lições importantes. Uma delas é nossa submissão a Deus como aquele que molda tanto o nosso caráter quanto o nosso serviço para Ele. Glória ao nome do Senhor. Nossa submissão a Deus como aquele que molda. Ou seja, se submetemos a Deus compreendendo que Deus molda, que Deus tem poder de moldar tanto o nosso caráter quanto o nosso serviço para Ele. Ele vai nos ensinar. Ele modifica nós. Nós saímos daquela vã maneira de viver que vivíamos no pecado, vivíamos quando não conhecia Jesus, ou quando estava afastado de Deus. E agora ele molda tudo isso, ele acerta isso. De repente o vaso primeiro deu problema, deu dificuldade, sofreu trincuras, rachaduras, problemas sérios, não ficou perfeito na primeira tentativa e agora precisa desse amação de Deus, porque ele se interessa em fazer um mais bonito, mais perfeito. Isso é moldar. Deus interessa em moldar o nosso caráter, o caráter da velha vida para o caráter da vida nova com Deus. Quanto o nosso serviço, né? Tanto molda o caráter quanto o nosso serviço para Ele. Temos como melhorar, temos como aprender mais, temos como fazer melhor para Deus. Porque essa lição aqui do Jeremias 18, versículo 2, ensina muito bem sobre isso. É uma forma de Deus modificar coisas em nós. Só que como temos em nós o livre-arbítrio, nós não somos uma coisa inanimada como o próprio vaso ou porcelana, né? Nós somos contido de livre-arbítrio. Então precisamos deixar Deus trabalhar em nós. Precisamos dar essa liberdade para Deus trabalhar. Que se nós dermos essa liberdade para Deus trabalhar em nós, Ele certamente nos modifica, nos abençoa, nos transforma, faz um melhor do que o antes. Aí a glória da primeira casa, a glória da última casa será mais resplandecente, mais poderosa do que a da primeira. Entenderam? Alguns dizem assim, mas pastor, eu estou perdido. Estou perdido, não tem mais jeito para mim. Você pode estar perdido e dizer que não tem mais jeito, porque você não experimentou esta palavra, você não experimentou dar esse tipo de liberdade para Deus e largar a mão de ficar pensando que você tem poder de perdoar, você tem poder de auto se ajustar com Deus. Não temos poder para isso. Que nós temos condições de se sentirmos os caras. Temos condições de se sentirmos que Deus está devendo alguma coisa para nós. Nós sempre vamos ser pecador diante de Deus. Nós nunca vamos pagar a dívida. Nós sempre vamos ser devedores. É bom compreender isso. E por mais que nós faça coisas boas para Deus, para a obra do Senhor, não tem como bater no peito e dizer eu sou o cara. Isso não vai preencher nunca. Porque não há nada em nós bom. A nossa justiça diante de Deus é tipo como trapo de imundícia. O Paulo diz que tudo que ele aprendeu, ele transforma, é como se fosse um esterco para ele.
E o Paulo, com toda aquela magnificência, né? Ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Quem sou eu? Então não é por nossa justiça. É pela misericórdia de Deus. Isso é compreender que Deus muda caráter. Isso é compreender que Deus é quem tem que estar no controle, não nós. Isso é compreender que se ermos um vaso na mão do oleiro e deu problema, ele tem poder de transformar esse vaso, de amassar tudo e volta e fazer o mais bonito, mais grande, mais poderoso, mais cheio de sua glória, do jeito que ele quer fazer. Que de repente nós viemos ser um vaso na mão dele, mas nós viemos com a velha natureza lá do mundo, cheio de orgulho. Coisas que era para nós ter aprendido no tempo do início, nós empolgados, né, com a santíssima presença de Deus, nós deixou a desejar. Entenderam? Aí não quisemos aprender. Agora, depois que nós levamos um trupicão, quebramos o dedo, aí nós paramos um pouco, pensamos um pouco, não tem como fazer mais aquela bobagem que fazia. Isso é a forma de Deus moldar o nosso caráter. É a forma de Deus trabalhar em nós. Deus não quer orgulhoso na obra dele. Deus quer que sejamos humildes. Humildes sempre, sempre, sempre. Cuide com o crescimento. Cuide porque Deus quer fazer você crescer. Só que você tem que se preparar para isso. Se prepara para isso porque Deus quer fazer isso. Deus quer pegar o vaso, como deu algum problema, ele quer pegar e fazer um novo, bonito, perfeito, do jeito que agrada os olhos dele, do jeito que ele vai ver e vai gostar. É assim com você. É isso que Deus quer fazer com você. Determina em grande parte o que ele pode fazer através de nós, né? Isso é uma determinação. O que Deus quer fazer através de nós. Ele muda o nosso caráter, muda a forma de nós trabalhar. E também o que ele e nos molda de uma forma para que nós venhamos entender que ele é poderoso para agir em nosso favor e por nós, e usando nós. No segundo ponto, falta de profunda dedicação a Deus da nossa parte. Pode estorvar o seu propósito original para a nossa vida, né? Não, às vezes não se dedicamos a Deus, às vezes dizemos que isso é para outro, né? Isso é para o pastor, isso é para o missionário, isso é para aquele ou para outro, e nós ficamos meio aquém de tudo, né? Não se importamos com isso e acabamos tendo grande dificuldade. Por quê? Porque nós deixamos de se aprofundar nas coisas grandiosas de Deus. Acabou a dedicação. Hoje não se vê mais crentes evangelizando aí fácil, não. Pessoas chamando outra para ir à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, as pessoas estão desprovidas dessas obrigações que devia ser honroso. Porque nós podemos fazer muita coisa boa para Deus, muita coisa, muita obra de Deus, algo extraordinário. Deus pode nos usar, mas acabou-se aquele propósito, né, original, né, esquecemos disso, ficamos relapsos. A questão de ir à casa do oleiro é para nós aprendermos isso, sabermos sobre isso. E terceiro lugar, Deus, se quiser, pode mudar seu plano para a nossa vida, né? Mudar o plano da nossa vida para fazer dele outro vaso, né? Que é o assunto em si, conforme o que parece bem aos seus olhos fazer. Ou seja, Deus muda as coisas em nós porque ele quer fazer o melhor. Às vezes eu tenho um plano, né, de obra de Deus e trabalho do Senhor, como é o caso aqui em Pato Branco, né? O caso aqui do Pato Branco, nós fazendo a obra do Senhor, estamos aqui há muitos tempos já estou aqui quase que 11 anos em Pato Branco. E estamos aí com uma igreja praticamente nova, um novo ministério,
e se perguntando durante o tempo todo: o que vou fazer, Senhor? Como fazer? Né? Como fazer isso? Como funciona isso? Como ordenarei tua casa? Tipo, aí o Senhor vem e, pelo meio do caminho, apresenta um projeto que é invertido daquilo que a gente estava acostumado ou pensando que iria executar. E deseja o Senhor Deus botar nós na linha de frente para começar a fazer trabalhos missionários, tipo Paulo fazia. Abrir trabalho do Senhor. Aqui, ali, acolá, naquela outra cidade, no outro estado. E estamos indo. Estou com essa disponibilidade para isto. Estamos aqui para isto. De repente aquela ideia boa de ficar com tipo chefe, né? De ficar como que no quartel-general, né? Ali é até arriscado, né? Ficar tipo Davi ficou na sacada, é arriscado para o líder. E em vez de ter ido para a batalha, para frente da peleja, vamos tentar seguir a ordem de Deus. E é claro que a gente conta com a igreja. A gente conta com os crentes. A gente conta com os irmãos que entendem de obra de Deus. Crentes que têm a chama acesa no coração. Sobre obra de Deus. Crente que sabe que pode fazer o seu bom depósito aqui e esse bom depósito refletir no reino de Deus. Crentes que querem fazer a obra de Deus. Uma igreja que quer ser uma boa representante de Cristo. Um pastor, um obreiro que se dispõe a ir fazer a obra de Deus. A abrir trabalho, desbravar, abrir caminho para outros daqui um pouco colher. Né? Estamos com essa disposição. Por quê? Porque ele deu essa ordem. Desce. Desce a casa do oleiro. Eu quero te ensinar essas coisas. Desce a casa do oleiro, porque quando a gente pensa que Jeová nos ensinou uma boa faculdade e que a gente já é doutor no assunto, ele chega e informa pra gente que isso é a primeira parte do bolo todo. Isso é a primeira parte do bolo inteiro. Fatiado é a primeira parte. Pensa que já poderia ficar mais tranquilo, mais sossegado. Quem sabe começar a enviar gente para a obra, começar a contribuir para a obra lá fora, para a obra se estender. E a forma de Deus agir. Que Deus possa abençoar grandemente as vossas vidas. Nossos queridos irmãos que estão com nós, que estão aí assistindo todo dia essas mensagens. A partir das 8h40, 8h45 a gente entra ao vivo e ainda deixando essa mensagem gravada no YouTube, Pastor Elinaldo, para que todos tenham acesso às outras dezenas de mensagens que tem lá. Então que Deus possa abençoar grandemente o seu povo. Compartilhe essa mensagem com os outros. Compartilhe ela, leve a outros. É assim que Deus quer. Toda a glória é de Deus. E um dia Deus nos glorificará, quando estiver com Ele lá. Mas aqui, só Deus deve ser glorificado. Só o Senhor é Deus para isto. Glória a Deus para sempre. Eu quero orar por você. Quero orar por sua casa, por sua família, pelos seus. Quero clamar a Deus pelos nossos irmãos.
E que Jesus vos guarde, vos proteja, vos abençoe grandemente. Porque parece-me que a obra de Deus só está começando. Parece-me que... Eu estava dizendo para uma irmã que nos visitou hoje aqui, estávamos ali relatando que, devido ao pouco tempo que falta para Jesus voltar, tem muita coisa para ser feito. Tem tanta coisa para ser feito que parece-me que Jesus já vem amanhã. Parece que não vai dar mais tempo. Mas é devido a tanta coisa que ainda tem que para ser feito. E quem é que vai fazer? Aqueles que estão nos seus berços esplêndidos, sossegados? Aqueles que ganharam a salvação de Deus, mas não sente desejo que outro tem que ganhar também? Pouco tempo falta. Nós temos que usar esse tempo para isso. Eu quero orar. Querido Deus Pai que está no céu, no nome de Jesus, eu te dou graça, Senhor Deus, louvo o teu nome para sempre. Quero abençoar o teu povo, teus filhos, que estão conosco ao vivo, nessa live, essa transmissão. Eu quero abençoar essa casa, este lar. Abençoa esse teu filho que vai estar ouvindo, não ao vivo, mas pode estar ouvindo. Abençoa a casa dele. Abençoa o lar, abre as portas, Senhor Deus, para ele. Vem estender tuas mãos, ó Senhor. Vem operar maravilha. Abre caminho. Seja o teu nome glorificado. Eu oro, eu abençoo este lar. Eu abençoo este homem e essa mulher. Eu abençoo, Senhor Deus, esta família. Seja o teu nome glorificado. Seja o teu nome exaltado, ó Pai das luzes, ó Rei da glória, eu abençoo com todas as bênçãos de Deus a vida do teu filho e da tua filha. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Deus. Obrigado pela vida do teu povo, pela vida dos teus filhos, Senhor. Ó grande Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos, quero agradecer a todos que ficaram conosco. Compartilhe essa transmissão aí para os outros. E amanhã, pela bondade do Senhor, nós vamos estar com o culto aí a partir das 7h30 da noite. Já na igreja, com um bocado de restrição ainda. Venho preparado com todas as ordens dadas pelas autoridades. Não é ordem dada pelo pastor. Venho para o culto. E Deus seja glorificado em vocês. Eu vou ver se eu consigo fazer uma live durante o culto ou depois do culto. Eu vou ver se eu consigo fazer. Que temos no sábado e no domingo na igreja. Aí os dias que não tem culto, dentro do horário normal, a gente está com os irmãos aqui, né? Dentro da medida do possível, trazendo sempre uma palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, e fiquem todos com Deus, na paz do Senhor. Amém.